Vamos lá, galera. Vamos falar dessa partida de Fluminense 2, Bahia 0. Bom, e a escalação, né? Surpreendeu vocês? A mim não. Conheço o Renato Gaúcho. Claro que ele ia vir com os 3 volantes. Qual era a ideia do Renato, na minha concepção? Tentar segurar, entre aspas, o Bahia, não necessariamente jogar recuado contra o Bahia com 3 volantes, não é isso. Mas impedir o Bahia de ser efetivo no ataque no primeiro tempo e no segundo tempo lançar o meia para tentar matar o jogo. E foi o que aconteceu, né? O resumo foi esse. E o primeiro tempo, como é que ele se desenvolveu? O Fluminense entrou em campo com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Canóbio, Serna e Everaldo. Bom, galera, mesmo com 3 volantes e 2 laterais que sobem um pouco, o Fluminense no iniciozinho tentou sufocar o Bahia. Não deixou o time nordestino sair do seu próprio campo, marcava alto, aquela intensidade elevadíssima. O Bahia não dava chutão, então perdia a posse com muita facilidade, o Fluminense recuperava. A bola era nossa, estava muito claro isso. E o adversário, quando recuperava, devolvia rápido. Então o jogo estava à nossa feição. Melhor impossível. Quanto mais tempo a gente tiver com a bola e o adversário sem passar da intermediária, maravilha. Aos 9 poderíamos ter feito gol. No cruzamento do Guga, o Thiago Silva sobe mais que todo mundo. A bola passa perto, pelo alto ali do lado esquerdo. O início de jogo do Fluminense, como eu falei, foi bom. O time marcando alto, correndo muito, usando os dois lados, aprofundando, com principalmente o Canóbio pelo lado direito. Tivesse laterais que apoiassem mais, cruzassem melhor e mais criatividade no meio a coisa poderia ser ainda melhor. O Fluminense usava muitos lados e a ideia do jogo era essa mesmo, né? Aproveitar a força do Canóbio pela direita, do Serna para poder prender o Gilberto e o Juba, mas faltava cérebro, né? Faltava criatividade. Imagina, o Renato voltou a colocar os 3 volantes. Mas aquele ímpeto inicial começa a diminuir com 20 minutos, é natural. Ninguém consegue manter aquele ritmo de marcação alto o tempo todo. O Bahia corrigiu um pouco a marcação pelos lados, o Fluminense diminuiu o ritmo, e aí muita ligação direta e cruzamento para a área a esmo. Mas o Flu continuava com a posse da bola. O Bahia não conseguia ficar com ela de jeito nenhum, errava passo para caramba, devolvia para o Fluminense. Mas o Fluminense não tinha criatividade. Os laterais atuavam muito mais como armadores por dentro, porque o Renato espetou o Serna e o Canóbio. A ideia era largar o campo, isso foi muito claro. Mas o Fluminense não tem o centroavante para concluir, pouca gente pisando na área. Então a proposta ela era boa até a página 2. Você tinha dois pontas abertos, laterais construtores que não construíam, cruzava a bola para ninguém, no meio não criava nada. Então o jogo começou a ficar ruim. Teve um chute do Nonato aos 35 no meio do gol, e depois também do Thiago Silva no finalzinho, né? Como eu falei, faltava cérebro, gente. O Renato preferiu esse meio com mais correria, e não era um jogo difícil. O Bahia jogava muito mal. O Bahia conseguiu jogar pior no Maracanã do que lá, e já tinha jogado mal lá na Fonte Nova. O Bahia oferecia a classificação para o Fluminense desde o início. Raramente passava no meio campo. Qual foi o chute a gol do Bahia no primeiro tempo? Não teve. Teve um lance lá que não sei se foi o Guga ou o Freitas que erra. O Michel Araújo, aquele, chuta, a bola vai quase na lateral. O Bahia não atrapalhou em nada o Fluminense. Estava esperando tomar o gol. Mas muito chuveirinho, muitos passes errados, a torcida começava a ficar irritada. Foi um primeiro tempo com início promissor, que terminou melancólico. Time com pouca criatividade, previsível, errando muito, e a torcida, com muita justiça, vaiou a equipe que voltava para o vestiário. Eu imaginava no segundo tempo o Renato como antes. Vai esperar 10, 15 minutos, aí vai tirar o Nonato, vai colocar o meia. Dessa vez ele não foi tão teimoso, né? Ele tira logo o Nonato, fez mais uma partida ruim como armador, e aí a culpa não é dele, não é armador. E o Renato coloca o Lúcio Acosta. E ele também faz uma troca na inversão dos pontas. Puxa o Canóbio para a esquerda e o Serna para a direita. E a coisa ficou linda já com 7 minutos. Né? O Lúcio Acosta jogando de frente para o gol, quem poderia imaginar? Um meia jogando perto do gol, ele acha o René cruza, o Michel Araújo, aquele, a gente agradece, tá com a mão aberta, a bola toca, o Fluminense
ganha um gol, né? O Canóbio bate bem, deslocando o goleiro, bola no canto, goleiro no outro, 1-0 Fluminense, um gol doado pelo Michel Araújo no lance de infelicidade dele e sorte nossa. E foi fundamental esse gol no início, porque certamente se o gol não saísse, a torcida ia ficar nervosa, os jogadores também, como estavam no primeiro tempo, e a coisa ia degringolar. O jogo ficou mais disputado depois do gol, muitas faltas marcadas para os dois lados, e a partir dos 20, o Fluminense voltou a ser mais presente no ataque, usando muito o lado direito com o Serna. Eu não sei por que o Renato insiste com o Serna pela esquerda. O Serna útil é pelo lado direito. Então o Guga apoiava, o Serna apoiava, de vez em quando o Lúcio Acosta caía ali. O Bahia só se defendia, não conseguia sair de trás, e o Fluminense usando muito a direita, buscando o fundo. Mas aí, aos 30, o Renato tira o Serna, eu não entendi, para colocar o Keno, e aí troca de novo, vai o Canóbio para a direita e o Keno para a esquerda. Eu até entendo ter colocado o Keno, mas eu não teria tirado o Serna, eu teria tirado o Canóbio. Eu manteria o Serna pela direita para ganhar essa profundidade e ter o Keno para tentar o 1 para 1 pelo lado esquerdo. O Bahia seguia muito mal, errando o passe na saída de bola, não conseguia criar nada. O jogo era totalmente favorável para o Fluminense. O jogo se encaminhava ali, talvez para um pênalti, mas eu ainda tinha uma esperança de que algo poderia acontecer, porque o adversário simplesmente muito mal na partida, abdica do jogo, e o Fluminense não. O Fluminense, mesmo sem praticar um bom futebol, e eu não tenho essa ilusão, era a equipe que queria vencer. Fez um gol e foi atrás do segundo. E conseguiu. Né? Antes saíram Martinelli e Everaldo, entraram Bernal e Cano, aos 39, sai o gol da vitória e da classificação. O Canóbio cobra a falta, o Thiago Silva faz aquele movimento que me lembrou muito 2007, ele fazia muito esse movimento, né, de sair do segundo pau, vindo para o meio, a marcação não acompanha, ele cabeceia, assim, claro que o Canóbio tem todo o mérito, mas assim, o Thiago Silva fez praticamente tudo. Ele faz a movimentação, ataca a bola, faz o movimento correto, ela vai no cantinho, o goleiro pula depois, a bola já tinha entrado. Um belo gol do Fluminense e de bola aérea, né? A gente sofre tanto com a bola aérea lá atrás, dessa vez foi o adversário que sofreu. O Bahia foi para pressão no final, mas sequer assustou. Gente, não foi um bom jogo do Fluminense, eu não tô aqui para contar história linda para ninguém. Bonito foi a classificação. Mas a gente tem que reconhecer o mérito de quem quis mais a vitória, inclusive no primeiro jogo. E a gente tem que analisar os dois lados. O Fluminense fez o jogo que o Renato previa, um jogo de transpiração, um jogo de impedimento de chances criadas do adversário, muita transpiração, muita marcação alta quando existia fôlego, esse perde pressiona, contra-ataque. É o jogo do Renato. Acho que a gente já está acostumado com isso. Mas o Fluminense foi melhor. Não foi bem, mas foi melhor. O adversário fez 2 jogos péssimos. Sim. Essa classificação, pelo que os dois times apresentaram nos 180 minutos, está muito bem entregue ao Fluminense. Foi quem correu mais, foi quem quis mais, foi quem buscou mais. Então, a gente tem que saber separar. Tá todo mundo ainda preocupado com o nível de atuação do Fluminense, que, gente, a gente está em setembro, não vai melhorar. Né? Tivemos 10 dias aí, o Fluminense continua jogando mal, mas é um time que nunca deixou de correr, nunca deixou de se dedicar. Isso não falta no Fluminense. Quem olha para esse time e fala, o time não correu, esse time sem vergonha, não tem, isso não existe. Esses caras correm. O que falta é inspiração, falta qualidade, falta um treinador à beira do campo mais corajoso. Né? A gente perde 45 minutos por uma insistência bizarra com 3 volantes num jogo que o Fluminense precisava criar. Eu nem achei que o Acosta fez um jogo espetacular, não. Eu vi muita gente falando, o segundo tempo foi ótimo. Não, eu não achei o segundo tempo ótimo. Foi um segundo tempo com mais presença ofensiva, porque tinha um cara para o Bahia se preocupar mais, porque é um jogador mais agudo, um jogador que atua numa faixa de campo, mais criatividade. O Acosta participou pouco do jogo, errou pra caramba, mas só dele estar ali, de ter um meio-campista mais ofensivo, um cara que sabe fazer movimento de quem cria jogo, a gente pode pensar, mas o passe que ele deu para o René foi simples. Mas o Nonato estaria ali para dar aquele passe? O Nonato acertaria aquele passe que pode parecer simples? Então são pequenos detalhes em jogos como esse, de mata-mata,
onde os dois times têm muita dificuldade, que fazem toda a diferença e fizeram.